Abra sua Bíblia no Salmo número 39. É um salmo de Davi, um salmo que tem 13 versículos, e nós vamos fazer a leitura dos 13 versículos do Salmo número 39. Você achou aí na Bíblia? A palavra de Deus diz assim: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Desde aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, deste aos meus dias. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino, como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Amém. Senhor, a tua palavra nos inspira, a tua palavra é a verdade. Ela liberta, ela dá direção, ela é o alimento para o nosso espírito. E nós precisamos desse alimento. A palavra mesma diz que nem só de pão viverá o homem. Não é apenas do pão que precisamos, mas também da tua palavra, que nos fortalece, Senhor, que nos mantém espiritualmente vivos. Ela é a vida que pode nos dar vida. Por isso nós queremos, Pai, receber a tua palavra essa noite. Não estamos aqui para ouvir filosofias de homens, histórias, mas sim a palavra de Deus, aquela poderosa para nos transformar. Por isso te peço, ó Deus, fala conosco. Usa minha vida como instrumento teu, dá-me a unção do Espírito Santo para que eu seja capaz de ministrar a tua palavra com verdade. Que essa verdade quebre barreiras de entendimento e repouse no nosso coração, produzindo a mudança que o Senhor deseja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, esse é um salmo de Davi, como eu disse a você aqui no início. E na leitura desses 13 versículos, não sei se você conseguiu compreender todas as palavras e aquele sentimento que estava no coração de Davi. Lembre que a Bíblia o define como um homem segundo o coração de Deus. Alguém que tinha intimidade com Deus. Escreveu a maioria dos salmos que nós temos na nossa Bíblia, porque abriu o seu coração diante do Senhor. E aqui Davi nada mais está fazendo do que isso. Abrindo o seu coração diante de Deus e certamente motivado por algo ruim que estava acontecendo na sua vida naquele momento. Parece, pelas suas palavras, que ele vivia um momento de tribulação, um turbilhão de sentimentos estava ali no seu coração, ele não sabia lidar direito com aquilo, nem explicar o que estava sentindo, mas ele abre o coração escrevendo dessa forma a Deus um poema, e ele mostra aqui todo o seu coração diante de Deus. Isso nos serve de inspiração, porque ele vai falar aqui sobre a vida de cada um de nós, a vida que todos nós vivemos. E ele começa dizendo nesse salmo
E haviam coisas no seu coração que ele não se atrevia a falar, ainda mais na presença de ímpios, sob o risco de pecar contra Deus. Logo no primeiro versículo, ele fala assim: disse comigo mesmo, ou seja, ele falando com ele mesmo: guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua, porei mordaça a minha boca, enquanto estiver na presença do ímpio. Mostra que ele estava sentindo algumas coisas ruins, mas ele diz: eu não vou falar o que eu estou sentindo. Veja, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está conturbado, ao abrir a sua boca, a chance de pecar é muito grande. Se o nosso coração está inquieto, está perturbado com qualquer sentimento ruim, abrir a boca talvez seja a pior coisa a fazer. Por isso, Davi, ele diz: eu vou pôr uma mordaça na minha boca. Eu vou falar apenas comigo mesmo e com meu Deus. Eu não falarei nada da minha boca para ninguém, especialmente diante do ímpio. Primeira lição que esse texto nos traz é que nós devemos medir muito bem as nossas palavras, principalmente quando estamos diante do ímpio, de pessoas que não conhecem a Deus. E às vezes nós damos um mau testemunho porque falamos o que não deveríamos dizer, reclamamos aquilo que não deveríamos reclamar, e na frente de pessoas que não conhecem a Deus. Davi já nos diz de cara que haviam coisas no seu coração que não seria bom que ele colocasse para fora. Por isso, a sua decisão é pôr uma mordaça na sua boca e calar-se, mesmo diante de tudo aquilo que ele estava enfrentando. Mas, seguindo no texto, ele vai dizer que as coisas começam a clarear para ele, quando ao invés de falar, ao invés de externar a sua insatisfação, seus sentimentos ruins, ele faz o contrário, ele começa a meditar em Deus. Essa é a palavra que ele usa aqui nesses versículos. E essa palavra, irmãos, atualmente, é uma palavra um pouco mal compreendida, ou até mal utilizada por algumas religiões, por algumas seitas. E parece que o cristão ficou com um certo horror a essa palavra, Se eu disser para você assim: hoje eu vou meditar. Aí você: pastor virou budista, pastor está fazendo yoga, vou meditar. Então parece que isso ganhou uma conotação muito pejorativa, que não é, na verdade, o seu significado. E Davi vai dizer aqui que ele começou a meditar. A palavra é de origem grega e o sentido da palavra é olhar para dentro de si mesmo, pensar profundamente em tudo que está acontecendo. Esse é o sentido da palavra, olhar para dentro. A meditação de Davi consistiu em olhar para dentro de si, consultar o próprio coração, entender tudo aquilo que estava se passando com ele naquele momento. Queridos, eu creio que nós ainda hoje podemos e devemos meditar. Não no sentido das seitas, como eu disse a você, mas no sentido de fazer uma análise da nossa vida, de olhar para dentro de nós mesmos, de consultar o que está dentro do nosso coração. Por várias vezes Davi falou nesses termos com Deus. O Salmo 139 também é um exemplo disso, em que ele pede a Deus: sonda-me, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. É um tipo de meditação, ele está tentando encontrar nele algo que esteja errado, algo que precisa ser corrigido. Sabe qual é o problema de muitos de nós, irmãos? É que nós passamos muito tempo meditando na vida dos outros, procurando nos outros algum defeito, procurando nos outros algum ponto de falha, enquanto nós deveríamos olhar para dentro de nós mesmos, tentando encontrar realmente o que está errado. Se há alguma coisa errada, não também virarmos aqui pessoas que ficam o tempo todo se vigiando e se julgando, mas se eu não estou me sentindo bem, se tem alguma coisa errada, eu preciso olhar para mim mesmo. E a nossa tendência é muitas vezes olhar para o outro, olhar para fora, como se todos os nossos problemas viessem de fora.
Alguns dos nossos problemas começam aqui, irmãos. Por isso a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Dele procedem as fontes. Então, muitos dos nossos problemas vêm de dentro. A boca fala, como eu já citei, do que o coração está cheio. Aqui dentro começa o rebuliço. E é ali que Davi, então, vai olhar para si mesmo, numa meditação, numa interiorização, para perceber aonde está o seu problema. Amados, nós estamos começando aí um novo ano, não é? Nós estamos no início desse ano de 2020, e eu creio que é tempo bom para a gente meditar um pouco nessas coisas. Na verdade, todo tempo é tempo, mas quando a gente chega ao final de um ano, início de outro, a gente tem essa mania de fazer planos, né? Como se tudo fosse diferente. Na verdade, mudou um dia, passou para o outro, né? Não tem nada diferente nisso, mas é a nossa tendência a colocar as coisas para depois, não, no ano que vem vai ser melhor, no ano que vem vai mudar, né? Ou podia ser no dia seguinte, por que tem que ser no ano que vem? Na verdade, pode ser hoje, né? Por que não pode ser agora? Agora a minha vida vai mudar. Eu vou sair daqui essa noite, já vai mudar a minha vida. Pode ser agora. Mas a gente usa essas épocas, né, para fazer certas projeções para o futuro. Então, que seja um tempo agora, quem sabe, de uma boa meditação sobre nós. Um tempo de fazer um balanço. Muitas lojas, muitos comércios fecham no final do ano, no início do outro, e botam assim, fechado para balanço. Para contar o estoque, para ver como foi a venda, né, para colocar as coisas em ordem. Será que a gente tem que botar uma placa na nossa vida também de fechado para balanço? Para ficar um pouquinho meditando naquilo que está dentro de nós, no que está dentro do nosso coração. E eu creio que se a gente fizer isso, há uma boa chance para que a gente tenha uma vida melhor. Há uma boa chance para que a gente saia de uma crise com um bom aprendizado. Davi foi um homem assim. Quando passava por esses momentos, ele saía deles melhor. Ele saía das crises mais forte. Que a gente também aprenda nesse sentido. Então vamos pensar um pouco sobre as conclusões de Davi aqui no Salmo número 39. Uma das conclusões a que ele chega meditando, pensando, né? Ele diz aqui no verso 2, emudeci em silêncio, calei acerca do bem, a minha dor se agravou, esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Ele acendeu uma chama no coração dele, enquanto ele meditava. Pensando, analisando a própria vida, houve um proveito naquele momento. E conclusões ele tirou que são muito importantes. Veja, no versículo 5, ele diz assim, deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. A conclusão inicial de Davi, como se a gente pudesse traduzir numa palavra bem simples, a vida é curta, irmãos. Ele diz que diante de Deus essa vida é medida a palmos. E é muito curta a nossa existência aqui. Muitas pessoas morrem cedo, algumas que duram um pouco mais, chegam a 80, 90, raramente 100 anos. Mas é muito pouco. Por mais que pareça, né, isso é muito pouco. Depois que você passa dos 50, como eu, né, você já começa a pensar, quanto tempo mais? Quanto tempo mais vai ter, né? E a gente pensa que pode ter mais, pode não ter, mas independente de quanto mais tenhamos, como disse Davi, depois de meditar, ele disse, olha, a vida é curta. E ele começa então a pensar nessa transitoriedade da vida, mostrando que sem pessimismo, sem tristeza, mas com absoluto realismo, é muito curta a vida para a gente perder tempo com algumas coisas que não valem absolutamente nada. Eu preciso encarar o fato de que a vida é passageira. Você já pensou sobre isso? Os jovens nunca pensam sobre isso, né? Eu me lembrava e me lembro, talvez você também se lembre, que quando você não tinha 18 anos,
Tudo que você queria é que o tempo passasse rápido, né? Você queria, com 13 anos, que aqueles 5 anos voassem. Hoje você espera que os 5 anos demorem 15, né? Você quer mais 5 anos aí? Você está com 54, como eu, quero chegar aos 66 anos. Tomara que demore 18, né? Mas com 13, você fica, tomara que passe logo esses 5, para eu chegar a 18. Estou livre, estou independente, posso dirigir, tirar carteira. Agora tem umas coisas que pode fazer com menos de 18, né? Pode mudar de sexo com 16 agora, você viu? Então, está meio bagunçada a coisa, né? Mas a gente queria que passasse rápido, para a gente chegar logo, né? Para a gente avançar. Hoje a gente quer que demore. Hoje a gente quer que o tempo demore a passar. A gente quer que os netos demorem a crescer, para a gente aproveitar mais eles pequenininhos, né? Tudo isso muda, irmãos. Mas a conclusão de Davi é que é a realidade da vida. Ela é passageira mesmo. É breve, é muito breve. E a gente precisa entender a vida de uma forma muito realista, sem pessimismo. O prazo que a gente tem é curto. Temos um prazo curto para permanecer aqui nesse mundo. E diz ele no verso 6, com efeito passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. A gente passa como uma sombra a vida da gente. Passa que a gente não percebe, e ele diz, e a gente se inquieta tanto e tão facilmente. Viver inquieto não é viver. Viver ansioso não é viver. Viver preocupado não é viver. Viver pensando em problemas que não têm solução também não é viver. Se não é viver, é gastar a vida. Davi chega à conclusão nessa meditação, ao olhar para dentro de si mesmo, que talvez ele esteja gastando a sua vida de maneira inútil, se preocupando com coisas com as quais ele não pode lidar. E aí, amados, essa conclusão é uma boa conclusão para nós validarmos a nossa vida nesse mundo aqui e agora. Sabendo que ela é passageira, sabendo que ela é finita, o que vai de fato ficar ocupando o nosso coração? O que vai ficar de fato nos preocupando? Com que nós vamos nos inquietar? Não estou defendendo que a gente viva de maneira irresponsável, mas que a gente faça um balanço para ver que muitas vezes nos preocupamos com coisas que a gente não devia se preocupar. Gastamos tempo e energia com coisas que não valem a pena, absolutamente. E consumimos tempo precioso da nossa vida com coisas que não têm valor algum. E essa sombra passa, e a gente passa, e o tempo perdido é algo que jamais se recupera. Tudo que a gente perder, a gente consegue recuperar no âmbito material. Se você perder dinheiro, você corre atrás, você consegue dinheiro. Mas se você perder tempo, o tempo que foi perdido jamais será recuperado. E Davi, na sua meditação, começa a pensar nisso. Mas há algumas pessoas que vivem como se tivessem todo o tempo do mundo. Só que isso, segundo a Bíblia, é uma característica do ímpio. Veja, em Tiago, na epístola de Tiago, no capítulo 4, no versículo número 14, o apóstolo Tiago, ele diz assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Tiago também faz uma comparação da nossa vida como uma neblina. Davi diz como uma sombra, ele diz como uma neblina. Ela aparece, daqui a pouco se dissipa, foi embora e ninguém lembra mais dela. Só que existem pessoas que vivem como se fossem eternas, que vivem como se fossem durar para sempre. E isso não é verdadeiro. Na verdade, quem vai durar para sempre são aqueles que creem em Deus. Esses sim, Jesus disse, ainda que estejam mortos, viverão. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então há uma esperança. Mas a vida eterna prometida por Jesus, não é aqui na terra, é com Ele lá.
Mas existem pessoas que vivem como se tudo isso aqui fosse eterno, como se tudo isso fosse durar para sempre. E a gente vê quão infelizes, no fundo, são essas pessoas. Veja também o que diz no Salmo número 90, abra aí a sua Bíblia, Salmo número 90, e esse aqui não é de Davi, não é? O Salmo número 90 é um salmo atribuído a Moisés. No versículo 12, diz assim Moisés: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Um pedido que ele faz a Deus: Senhor, me ensina a contar os dias. O que quer dizer isso? Traduzindo, me ensina a viver. Me ensina a viver um dia após o outro. Me ensina a alcançar sabedoria, para que o meu coração seja sábio, para que eu não gaste tempo com aquilo que não vale a pena, para que eu consiga viver uma vida plena. Quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, nesse momento ele está falando da vida aqui na terra. Ele não está falando de riquezas, mas ele está falando de abundância, de ser uma pessoa abundante, abundante de graça, abundante de alegria, abundante de misericórdia, não é? Uma pessoa com quem vale a pena estar ao lado. Então é uma vida abundante que ele veio nos dar, para que a gente desfrute aqui e agora. E depois, uma vida eterna, prometida também por ele. E isso é uma promessa de Deus para nós. Mas o que Moisés diz, me ensina a contar os meus dias, para que eu viva essa vida abundante, de fato, de forma abundante. Irmãos, existem muitos de nós que estão vivendo muito aquém do que poderiam viver. E isso não tem nada a ver com o aspecto financeiro, porque tem gente que tem dinheiro, mas não consegue ser feliz também. Tem gente que não tem nada, tem gente que tem tudo, mas não conseguem ser felizes, porque estão vivendo aquém do que Deus gostaria que essa pessoa vivesse. Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Mas depende da maneira como você encara a vida, depende da maneira como você olha para dentro de si mesmo, para que esta vida abundante seja vivenciada por você. Outra coisa dita por Davi, voltando ao Salmo 39, é outra solução, é outra conclusão, na verdade, que ele chega, e está aqui no final do verso 6, com efeito passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, e olha o que ele diz, amontoa tesouros, e não sabe quem os levará. Davi está dizendo que as riquezas, na verdade, são inúteis para resolver o problema da vida. Algumas pessoas costumam brincar dizendo que, como é que falam? Que dinheiro não traz felicidade, mas manda trazer, né? Tem gente que fala assim na brincadeira. Mas, na verdade, Davi está dizendo da inutilidade dessas riquezas, que não conseguem trazer paz, porque você pode comprar muita coisa com dinheiro, mas você não consegue comprar uma noite de sono. Você não consegue comprar um sossego de botar a cabeça no travesseiro e dormir. Com dinheiro que tiver, você pode até comprar um remédio que te dope, mas dizem as pessoas que tomam tais remédios que elas acordam piores do que se não tivessem dormido. Então, amados, o dinheiro não resolve. Veja, Deus não condena a riqueza. Davi foi um homem rico. Deus não está condenando a riqueza, até porque Deus é rico, né? Em Ageu 2,8 diz o quê? Meu é o ouro, minha é a prata, né? Então o Senhor é dono de todas as coisas. Deus é muito rico. Ele não está de forma alguma condenando a riqueza. No Salmo 24, verso 1, diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, todos os que nela habitam. Então Deus é dono de toda essa terra. Se quer medir a riqueza, Deus é dono de tudo, é o mais rico de todos. Mas o que Davi conclui é que, meditando sobre a vida, ele percebe que a riqueza, por si só, não consegue trazer a paz. Muito pelo contrário, às vezes ela traz a inquietação. Ela traz problemas que eu não tinha quando era pobre. Já viu gente falando assim? Porque agora você tem que tomar conta do dinheiro. Agora você tem que cuidar dele para que ele não escape entre os seus dedos. Agora ele depende do seu culto a ele. Você tem que cuidar dele.
Então ele atrai o coração, por isso disse o Senhor, aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então Davi tomou essa conclusão nessa meditação, mostrando que muitas vezes a riqueza não é a solução e, pelo contrário, às vezes ela é o próprio problema. Ela traz a inquietação, amontoa tesouros, mas não sabe quem os levará. Porque uma coisa é certa, você não vai levar o que você tem. Sabia disso? Você não leva o que você tem. Alguns tentaram, né? Dizem que alguns mandaram construir túmulos. Desde o tempo dos faraós era assim, não é? E lá depositavam as suas riquezas, na expectativa de um dia saírem daquele túmulo e poderem acordar com todas as suas riquezas ali acumuladas. Os vikings enterravam também os seus tesouros, achando que depois teriam como recuperá-los e usá-los. E tem os exemplos atuais aí, né? Disseram que o Chiquinho Scarpa queria enterrar um carrão na sua mansão, né? Sei lá, fofocas da televisão. Mas é o que pensa o homem, que imagina que pode levar alguma coisa, e na verdade, quando a gente morre, a gente não leva nada. E aí ficam os outros aí se estapeando pelo que a gente deixou, pelo que ficou para trás. Então, a Bíblia diz, pela experiência de Davi, e talvez o dinheiro seja uma das maiores causas de estresse dos nossos dias. Aí alguém diz assim para mim, pastor, então me dá o seu. Está estressado, né? Me dá o seu. Mas, na verdade, se você não souber lidar com ele se torna um péssimo patrão, né? Ele acaba mandando na sua vida, determinando as suas decisões, fazendo com que você fique atrelado e preso a ele. E muitas vezes, pensa bem, muitos problemas que a gente tem na família, muitos problemas que a gente tem com vizinhos, com irmãos. No final, tem um fundo financeiro. Foi um prejuízo, foi um dinheiro que não foi pago, foi uma ajuda que não foi dada, era algo que eu esperava e não aconteceu, e eu esperava que o outro fizesse e não fez. E assim acontece. Atritos e mais atritos por causa de questões financeiras. E aí eu posso dizer que muito dinheiro provoca infarto, provoca insônia, provoca muitas coisas, mau humor, brigas familiares. Muitos males são provocados. Porque a Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Veja, não diz a Bíblia que o dinheiro é a raiz dos males. Tem gente que diz, dinheiro nojento. Então me dá, que eu guardo, não tem problema. Eu pego no dinheiro, depois eu lavo a mão, está tudo certo. Não é o dinheiro o problema. O problema é a paixão que você adquire por ele. O amor que você dedica a ele, a ponto de ele se tornar um Deus, como o Novo Testamento nos adverte, Mamon. Né? Esse Deus que se torna diretor, dirigente da vida de muitos que nele confiam. E no final a gente vê que tudo isso foi em vão, porque tudo que foi ajuntado, tudo que foi amealhado ao longo da vida, não poderá ser desfrutado depois que essa vida breve se for, como disse Davi aqui no início. Amados, vamos meditar um pouco nisso? Vamos olhar para dentro de nós em relação a isso? Quem sabe o ano não vai ser melhor. Se você começar a ajustar os seus valores. A verdade, isso é uma questão de ajuste. O que vale para mim? O que tem valor para mim? Aonde estão os meus valores? Isso influencia diretamente na qualidade da minha vida. Você deve conhecer pessoas muito materialistas, não é? E você as consideram assim porque elas dão valor ao que é material. Isso toma todo o seu coração. Isso se transforma no seu tesouro. Então, ajuste os seus valores também. Mas quem pode ajustar os meus valores? Só eu. Meditando, olhando para mim mesmo. Não adianta a gente estar ouvindo essa palavra e pensando no outro. Eu conheço, tem um que é materialista, o outro é sovina, o outro é pão duro, o outro é isso, o outro é aquilo. Mas e eu? A hora é de eu olhar para mim mesmo. A hora é de eu olhar para dentro de mim. Isso é a meditação.
Davi meditou olhando para si mesmo, percebendo como é que eu relaciono com o meu dinheiro, como é que eu me relaciono com as pessoas, como é que está o meu coração em relação a essas coisas. Isso vai ser determinante na minha qualidade de vida, na minha felicidade. Seja esse ano ou seja em qualquer ano que venha pela frente. E outra coisa importante que Davi trata aqui, está no versículo número 8. Ele diz assim: livra-me de todas as minhas iniquidades, e não me faças o opróbrio do insensato. Não me faças a vergonha do insensato. Não me faças o motivo de gozação do insensato. Livra-me das minhas iniquidades. Davi trata do pecado. O que é iniquidade, irmãos? Pecado. Pecado é outra coisa que precisa ser tratada na nossa vida. Aí você vai dizer, olha, mas Jesus já levou os meus pecados? Sim, ele levou. Mas eu continuo pecando. Você continua pecando? Jesus levou a culpa pelos nossos pecados. Jesus nos deu salvação. Só que o pecado, a Bíblia diz lá em Isaías 59, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, qualquer pecado cometido, praticado, de certa forma, vai me distanciar de Deus, ao menos no momento em que estou pecando. Então, eu preciso encarar o pecado com seriedade. Na meditação de Davi, uma coisa que ele viu dentro dele mesmo é que há iniquidade. Ele percebeu que há pecado. Então ele olha para dentro de si e percebe que há pecado e ele diz, livra-me de todas as minhas iniquidades. Não deixe eu ser a vergonha do insensato. Me livra dessas iniquidades. Por quê? Alguém disse para ele que ele tinha pecado? Não. Ele chegou a essa conclusão. Irmãos, ninguém precisa dizer para nós os nossos pecados, ninguém deve apontar os nossos pecados. Somos nós que devemos olhar para nós mesmos e identificar aonde está o nosso erro e entender que isto deve ser encarado com seriedade. A seriedade do pecado não pode ser deixada de lado. Só que essa é uma palavra não muito bem aceita hoje em dia, né? As pessoas não gostam de vir à igreja e ouvir falar a palavra pecado, mas ela é uma realidade. Na verdade, a salvação veio por causa do pecado. Se não houvesse pecado, não precisava de salvação, não precisava de perdão. Então, hoje, a gente prefere dizer fraqueza do que pecado. A gente prefere dizer problema do que pecado. Já reparou isso, irmãos? A pessoa diz assim, não, eu tenho um probleminha com a bebida. É que eu tomo um copo, fico embriagado, saio xingando todo mundo, derrubando as mesas e cadeiras. Mas isso não é pecado, não, é um probleminha que eu tenho. Não é assim que as pessoas fazem, né? Ela não diz que é pecado, ela diz que é um probleminha dela. Ah, eu tenho um probleminha com a fofoca, sabe? Eu não consigo guardar uma coisa para mim mesmo, que eu logo vou espalhar para os outros. Eu tenho um probleminha, eu tenho um problema com isso. Eu tenho um problema com as drogas, eu tenho um problema. E sempre que eu digo que eu tenho um problema, na verdade eu me coloco como vítima, como aquele que foi atingido por um problema. Só que a Bíblia não diz que eu sou vítima do pecado. A Bíblia diz que eu sou autor do pecado. Eu pequei. Eu fiz. Não é um problema, é algo que eu decidi fazer. Ninguém me obrigou. Ninguém pegou a cachaça e jogou na minha boca e me obrigou a tomar. Fui eu que tomei. Ninguém me obrigou a paquerar a mulher dos outros. Fui eu que paquerei. Ninguém me obrigou a fazer isso. Foi você que fez. E isso é a seriedade do pecado que muitas vezes a gente passa de lado, a gente passa em branco. Mas isso está aqui dentro. E precisa ser analisado também nessa meditação. Olhar para si mesmo e se entender como um todo, em todos os sentidos que essa palavra possa ter. E na meditação, Davi enxergou isso com muita seriedade. É um assunto que eu preciso levar a sério. Não posso apenas dizer, eu tenho um probleminha, é um pecadinho, é uma coisa, eu preciso tratar. É como um sintoma de uma doença que aparece. Talvez apareça pequenininho, é como um caroço que apareceu. Ele é pequeno, mas se ele for maligno, ele cresce.
E se ele for ruim, ele cresce até tomar o corpo todo. Então eu preciso tratá-lo enquanto ele está pequeno. E isso é preciso então levar a sério. Veja o que diz a Bíblia em Provérbios, capítulo 14, no versículo número 9. Em Provérbios, capítulo número 14, no verso número 9, está escrito: os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Quem é que zomba do pecado? Os loucos. Tem louco aqui essa noite? Não diga amém, por favor. Tem louco aqui? Não, né? Então você não zomba do pecado. Você encara o pecado. Você reconhece o pecado. E a Bíblia diz que a solução para o pecado, lá em Provérbios 28, 13, é que eu o confesse e deixe de praticá-lo. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, olhar para o pecado com seriedade e não como um louco. Essa é a posição de Davi, e é o que ele nos ensina aqui, e é esse que vai também nos livrar, porque quando eu encaro o meu problema de frente, eu trato o meu problema. É aquela questão do reconhecer. Vários organismos usam isso. Alcoólicos Anônimos. Você tem um problema, né, com alcoolismo, você vai para os Alcoólicos Anônimos. Primeira coisa que eles querem que você faça é admitir que você é alcoólatra. Você já viu isso? É o primeiro passo. Porque você vive a vida inteira dizendo, não, eu controlo. É só de vez em quando que eu perco a linha. Mas eu paro a hora que eu quiser. Eu consigo dominar. Enquanto a pessoa pensa assim, ela não tem cura. O primeiro passo é admitir que ela é alcoólatra, que ela é dependente e que ela não consegue lidar com aquilo. Da mesma forma, em relação a qualquer pecado, esse é o primeiro passo, reconhecer que ele existe, para que então você possa tratá-lo. Mas outra coisa que Davi chega à conclusão na sua meditação. Versículo 7. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. A conclusão de Davi, diante de tudo aquilo que ele viu nessa meditação, de todos os problemas que ele identificou dentro de si mesmo, ele chegou à conclusão de que a esperança dele é o Senhor. Amados, essa é a nossa esperança também. A Bíblia diz que nós cristãos temos uma esperança, e a nossa esperança é o Senhor. Não esperamos em nós mesmos, não esperamos perfeição em nós. Identificamos as nossas falhas, identificamos os nossos pecados, precisamos confessá-los e deixá-los. Mas a minha esperança é o Senhor. É Ele que me salva, é Ele que me livra. Então a gente precisa chegar à mesma conclusão de Davi. Diante dessa constatação de realidade, ele também vai enxergar que Deus é a sua única esperança. Ele faz um retrato fiel da sua vida, não omite coisa alguma, mas ele de fato admite que a esperança é Deus. Então, qual a lição para nós? Independente de como esteja a sua vida hoje, independente do que saia desse balanço que você possa ser levado a fazer numa meditação, numa introspecção, entenda o que Davi também entendeu. Seja lá o que for que você encontre dentro de você, a sua esperança é o Senhor. Aquele que espera em Deus, esse realmente não se cansa. Esse realmente é renovado em suas forças. Pregamos aqui outro dia sobre Isaías 40. Pensa nisso, meu irmão. A tua esperança é o Senhor. Não há esperança em mim, não há esperança na humanidade, não há esperança na ciência do homem, não há esperança na inteligência, no conhecimento, na tecnologia. A nossa esperança é o Senhor. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a minha esperança. A esperança de que meus pecados são perdoados pelo sangue de Jesus. A esperança de que Ele verteu seu sangue para me perdoar.
Essa é a grande esperança da nossa vida. Não esperamos em riquezas, não esperamos em poderes, não esperamos em ciência, mas nós esperamos no Senhor. E Davi chegou também a essa conclusão. Então não importa quão difícil esteja a situação. Quando Davi iniciou esse salmo, seu sentimento era de um coração conturbado, de um coração desajustado, por problemas que ele não cita aqui quais eram, mas certamente problemas que afetavam seu bem-estar, sua paz, sua alegria, sua tranquilidade. Mas ao meditar, ao olhar para si mesmo, ao ter uma visão correta da vida, ao perceber o quão inútil é ficar lutando com coisas ou por coisas que não têm nenhum valor, porque a vida é breve, ao perceber que toda a riqueza não resolveria o seu problema, ao perceber que os pecados têm que ser tratados com seriedade, ele chega à conclusão: a minha esperança é o Senhor. E isso basta para que a sua vida seja transformada. Que nesse ano de 2020, você realmente coloque a sua esperança em Deus. Você realmente deposite nele toda a sua vida, se esconda nele, se apegue a ele, como diz o Salmo 91, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e o colocarei a salvo. Se apegue a Deus, espera em Deus. E para terminar, abra comigo o Salmo 37, Salmo também de Davi, em que ele diz no verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso aqui é esperança colocada em prática. Concorda comigo? Esperança. Entrega o teu caminho, confia nele, o mais ele fará. Eu espero em Deus, eu confio em Deus, eu creio que aquilo que está acima do meu alcance, ele fará por mim. No verso 27 do mesmo salmo, continua dizendo Davi, aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus e os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, ele te exaltará para possuíres a terra, presenciarás isto quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano, passei e eis que desaparecera, procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Aonde você busca o seu refúgio? Em Deus. Quem é a sua esperança? Deus. Faça essa meditação no início desse ano. Olhe para dentro de você. Veja o que precisa ser visto. Veja o que precisa ser reparado. E coloque toda a tua esperança em Deus, naquele que cuida de nós. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Vamos colocar diante dele o nosso coração, a nossa vida. Olhar um pouco para dentro de nós e pensar, o Senhor sabe tudo que há em nós. O Senhor nos conhece por inteiro. Como disse Davi no Salmo 139, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, mas me guia pelo caminho eterno. Olhar para dentro de nós e encontrar todas as ambiguidades, todas as discrepâncias que existem na nossa vida, todos os altos e baixos, mas saber que o Senhor é a nossa esperança, saber que Ele cuida de nós, saber que a nossa vida está nas suas mãos, e saber que não precisamos nos preocupar, que a vida é curta e precisa ser vivida
em abundância como Deus deseja. Saber que nós temos que gastar a nossa vida naquilo que é bom, naquilo que é agradável a Deus.